Fala pessoal, vamos com livros hoje. Hoje eu vou indicar para vocês 7 livros que eu utilizei e utilizo nos meus estudos de filosofia, 7 livros de áreas filosóficas. Portanto, aqui eu vou falar das áreas da filosofia, vou destacar aqui 7 áreas a partir de 7 livros fundamentais, livros que eu uso nas minhas aulas e que com certeza eu indico para todos que estudam filosofia e que se interessam por determinadas áreas. Então teremos 7 livros a partir de 7 áreas. Mas antes, um pedido para vocês, que é o seguinte, para vocês curtirem esse vídeo e comentarem este vídeo com alguma área que vocês gostam. Por quê? Porque aí eu posso mencionar mais livros futuramente, a partir das áreas que vocês comentarem aqui nos comentários, e áreas também que ou que eu já abordo aqui com esses livros ou que eu não abordo. E aí em outros momentos eu faço outros vídeos para indicar outras obras dentro da mesma área ou de outras áreas também. Então comentem aqui porque isso é muito importante para nós produtores de conteúdo, isso é muito importante aqui para o canal. E se vocês não tiverem o que comentar, coloquem um ponto, coloquem apenas um ponto porque isso me ajuda muito, muito mesmo. Então peço para vocês comentarem algo aqui nesse vídeo. Se inscreverem no canal também, se não estão inscritos. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a lista de espera do meu curso de filosofia. Agora estamos com as inscrições fechadas, mas quando eu abrir novamente para uma próxima turma, então vocês vão receber todas as informações do meu curso de filosofia, o Filosofia 360 Graus, que é o meu curso da história da filosofia, um curso completo da história da filosofia. Então vamos ao tema desse vídeo, que é dicas de livros, dicas de leituras. Então eu vou começar com um livro aqui que eu uso nas minhas aulas. Vocês já vão saber qual disciplina, e eu trabalho na universidade há 12 anos, estou fechando 12 anos já de docência universitária e já passei por muitas disciplinas, e aqui eu já trabalhei com todos esses livros nas minhas disciplinas da universidade, esses e outros, muitos outros, claro. Mas esses aqui são assim, todos eles que vou indicar são extremamente interessantes para cada uma das áreas. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é sobre filosofia da ciência. O que é ciência, afinal, do Chalmers. Esse livro é fantástico. Isso que eu acabei de falar, eu vou falar para todos, então eu não vou ficar repetindo toda vez. Esse livro é fantástico, esse livro é surpreendente, porque todos que estão aqui não são livros que eu li uma vez ou duas, são livros que eu uso nas minhas aulas, portanto são livros que eu vivo comentando, usando, indicando, relendo. E filosofia da ciência, nesse livro aqui, é super surpreendente porque ele faz um apanhado do debate científico moderno para cá. Ele não aborda a questão dos antigos e medievais, e aqui ele pega principalmente o problema da indução dos modernos e joga depois para o século XX, discute a filosofia da ciência do século XX, porque é aí que há a filosofia da ciência clássica, com Popper, com Kuhn, Lakatos, Feyerabend e tantos outros autores aqui fundamentais para essa área filosófica, a filosofia da ciência. Vocês curtem filosofia da ciência, vocês gostam de um estudo sobre a ciência, mas de maneira filosófica, indico este livro aqui, O que é Ciência, Afinal. Então, o primeiro livro indicado, esse eu uso bastante nas minhas aulas de filosofia da ciência. Ok. Então, esse livro aqui, inclusive, é um livro que não está preocupado com a história da filosofia da ciência, porque ele vai direto para os problemas. Ele começa com o problema da indução, depois vai lá para os problemas do falsificacionismo, do falibilismo, etc. Então, não é um livro de história da filosofia da ciência, mas dentro das áreas da filosofia da ciência. Segundo livro, o debate é um pouco próximo, porque aqui nós discutimos a ciência, o conhecimento científico. Esse não discute um conhecimento específico, mas discute o conhecimento, que é sobre teoria do conhecimento. Aqui então nós temos a teoria do conhecimento, uma introdução temática. Eu vou deixar o nome dos autores, tudo aqui na descrição do vídeo, então depois vocês podem pegar a referência, o nome completo do livro, do autor e buscarem se tiverem interesse. Esse livro aqui, então, do Moser, Mulder e Trout, ele é sobre a teoria do conhecimento e ele aborda também de maneira conceitual a teoria do conhecimento a partir de problemas, como, por exemplo, a explicação do conhecimento, a crença, a verdade, a justificação, as fontes do conhecimento, racionalismo, empirismo, idealismo,
o ceticismo e tantos outros temas que ele acaba entrando aqui. Então, também, eu quero discutir, por exemplo, um tema específico dentro da teoria do conhecimento. Aqui tu vai encontrar, dentro dos capítulos, vários comentários excelentes que podem ser utilizados para vocês que são professores na sala de aula ou para vocês que são estudantes curiosos ou alunos de filosofia ou apenas curiosos que têm interesse pelo tema do conhecimento. Aqui vocês vão encontrar os debates centrais da teoria do conhecimento. Não de maneira histórica, vocês não vão encontrar aqui a história da teoria do conhecimento. Por que eu estou comentando isso? Porque há certos livros introdutórios que são histórias de determinada área, o que é muito interessante também. Mas há outros que não trabalham com a história, então não vão lá com os pré-socráticos, com os antigos, medievais e assim por diante. Mas eles vão direto para o conceito, para o problema filosófico. E esse aqui é uma introdução temática, como indica o título, e está preocupado com a questão mais conceitual e problemática e não com a história. Segundo livro indicado. Terceiro livro, vamos para Ética, com Os Elementos da Filosofia da Moral, do James Richels. Esse livro também não é da história da ética, como muitos livros de introdução à ética são, mas sobre teorias éticas ou problemas éticos, como, por exemplo, o problema do relativismo cultural, ou teorias éticas como a abordagem utilitarista, a abordagem kantiana, etc., a abordagem da virtude, do contrato. Então aqui nós temos um livro também que está muito mais preocupado com os problemas da teoria do conhecimento e não tanto com uma história da ética. E esse também é fantástico. Os capítulos aqui são incríveis. Por quê? Porque o Richels, ele escreve de uma maneira muito didática e ele utiliza muito exemplos concretos. Então, todo capítulo ele sempre está explicando o Kant, o Stuart Mill, o Thomas Hobbes, por exemplo, a partir de problemas, a partir de algo que já aconteceu, uma história verídica, e aí nós conseguimos perceber melhor como se aplica uma teoria filosófica dentro de um determinado problema. Os Elementos da Filosofia da Moral. Indico para vocês que querem estudar ética. Próximo é sobre estética. É este aqui. O que é Estética, de Jimenez. Aqui nós temos o quê? Nós temos também uma obra que não está preocupada com a questão da história, mas ela aborda muito a questão da história. Como assim? Ela não começa com os antigos, medievais, modernos e contemporâneos, mas ela se divide em autonomia, estética, heteronomia da arte e as rupturas, e por fim as guinadas que ocorrem no século XX. Mas dentro disso ele vai apresentando os principais autores da estética, desde Platão, Aristóteles até os contemporâneos, como Arthur Danto, como Habermas e tantos outros. Então aqui vocês não vão encontrar uma história da estética, mas vocês vão encontrar dentro de núcleos de debates centrais da estética. Aí sim vocês vão encontrar boa parte dos autores que vão discutir a questão da arte, a questão do belo, por exemplo, que são temas que são discutidos, né? O juízo do belo, o juízo do gosto, a questão da arte dentro da estética. Esse livro também é incrível porque ele consegue, de uma maneira bem direta, apresentar as grandes noções acerca da estética, desde Platão até os autores contemporâneos. Aqui tu vai ter uma visão bem geral mesmo, e bem aprofundada ao mesmo tempo, porque é um texto muito bom sobre a arte ou sobre a estética. Então aqui nós temos mais o que é estética. Passo agora para 3 livros, diferente desses que não estão preocupados com uma história de determinada área, a parte mais conceitual, problemática. Aqui não, aqui são de história mesmo. O que eu gosto dos dois? Eu gosto bastante de livros de história de determinada área, a história da estética, a história da lógica, a história da ética, a história da metafísica. Porque aí tu tem uma visão desde o primeiro autor que debate isso até o último. É interessante. Mas gosto também muito de debates mais conceituais, porque aí tu consegue discutir o problema em si e não a visão do autor. Então, quando nós pegamos mais uma história
de determinada área, nós temos uma leitura mais exegética da área. Agora, se nós passarmos por uma leitura mais conceitual, de problemas filosóficos, aí nós temos uma leitura mais argumentativa, porque tudo gira em torno muito mais de problemas do que de fato de autores. Enfim, dois estilos diferentes, mas ambos bem interessantes. Esses três aqui são de história das áreas que eu vou comentar. O primeiro é História da Filosofia do Direito. Esse livro aqui foi um dos primeiros livros que eu li da história da filosofia do direito, e eu li muitos outros livros de história da filosofia do direito, até porque eu dou essa disciplina, assim como essas todas eu trabalhei ou trabalho ainda, e um dos livros mais completos, não é o único. Eu posso indicar outros aqui para vocês futuramente, por isso o comentário de vocês nesse vídeo é super importante, ou o ponto, se não tiverem o que comentar, ou comentem áreas. Filosofia do direito, aí eu trago mais filosofia do direito. Estética, eu trago mais estética. Ou alguma coisa, por exemplo, lógica, que eu não vou comentar aqui agora, mas eu posso dar dicas de lógica para vocês de livros. E é um dos livros mais completos, mais interessantes que eu uso até hoje. Há cerca de 10 anos eu indico esse livro para os meus alunos de filosofia do direito. Então, sim, é uma excelente história da filosofia do direito, essa obra aqui. Próxima história é sobre uma área que é super difícil de encontrar bons livros, porque é uma área difícil, mas realmente eu tenho muitos livros e quase todos eles são ruins dessa área. Eu fui comprando, muitos eu compro sem ler antes, porque eu vou pelo resumo e tal, e muitos eu comprei e não gostei muito. Mas esse aqui é bom. Assim, não é excelente, mas é bom, vale a pena, que é Introdução à Metafísica, né? Introdução, porque é um livro em espanhol, não sei se tem tradução agora para o português, mas eu tenho essa versão aqui em espanhol, que é do Jean Grondin, onde ele também vai fazer uma história da metafísica. Ele vai passar lá desde Parmênides, passando por Platão, Aristóteles, os medievais, os modernos, até os contemporâneos, até Heidegger, até os autores contemporâneos que vão discutir a questão da metafísica. Então também é bem interessante. É uma obra aí que pega os grandes nomes da metafísica e discute em capítulos bem aprofundados os temas centrais da metafísica de cada autor que ele vai discutir. Então, mais uma dica aqui. E, para finalizar, a última dica é de um manual, também uma história da filosofia política. Também uma história de uma determinada área, que é a filosofia política. Dos gregos aos contemporâneos, passando pelo debate da filosofia política. Então, passando lá pelo período clássico até chegar ao período contemporâneo, aí, o debate liberalismo versus comunitarismo. Mas começando ainda lá com Platão, com Aristóteles. Também muito bom, os capítulos assim bem didáticos, capítulos muito simples, muito direto ao ponto, então é uma leitura bem fácil aí de ser feita mesmo para quem está começando os estudos. Na verdade, todos esses livros aqui são obras fáceis de serem lidas, obras que os autores escreveram de uma forma muito bem escrita e também a parte do conteúdo está muito bem comentado. Bom, pessoal, então aqui nós temos 7 obras. Eu vou deixar aqui na descrição o nome dos autores completinho para vocês buscarem se tiverem interesse. E, para finalizar, não se esqueçam de curtir, comentar aqui, por favor, comentem porque isso ajuda muito. E também deixar o nome de vocês na lista para a próxima turma do 360 graus, se ainda vocês não fazem parte dele. Um forte abraço e até mais.